E eu tinha feito uma... Ai, boa, peraí. Eu tinha feito uma apresentação um PowerPoint para trazer aqui para compartilhar com vocês, falando um pouquinho sobre esse último livro, Como Salvar o Futuro, falando sobre moda, que eu acho que dialoga com a Roupateca. Mas aí depois eu pensei assim, a gente já está tão cansado, sabe, dessa coisa de tela, de computador, de aula, e eu acho tão mais valioso a chance da gente conversar, de trocar, sabe? Quem sou eu para achar que eu vou chegar aqui e aí falar um monte de coisa e que vai ser o que vocês querem saber? Acho que muito mais legal é a gente conversar e vocês, de fato, perguntarem o que vocês querem saber e a gente guiar a conversa assim. Então, a Flá preparou algumas perguntas para guiar esse início, né, e dar uma contextualizada nessa noite, mas depois, assim, a gente quer muito ouvir vocês, o que vocês querem falar, o que vocês querem saber, e eu acho que, assim, vai ser mais valioso e mais exclusivo também, né? Assim, tem meus livros por aí, tem eu ali falando no Instagram todo dia, minhas newsletters também, um monte de vídeo já no YouTube por aí, então achei que isso seria o mais legal, a gente ter a chance de trocar, conversar e realmente direcionar o papo para aquilo que vocês querem saber, o que vocês acham que é relevante. Ótimo. Então, como o André comentou, eu tenho aqui uma lista de questões nossas aqui da Roupateca. Tem também questões que vieram do nosso Instagram. E aí todo mundo pode mandar no chat questões e aí a gente vai trazendo elas aqui por relevância, por ordem, enfim. Então já vamos começar aqui com a nossa primeira questão. Que eu já dei um teaser aqui inicialmente, né? A gente acompanha a trajetória do André há um tempo, primeiro com os livros e até tua trajetória profissional dentro do mercado da moda. E recentemente, assim, dos últimos livros para cá, a gente tem notado que tu tem expandido um pouco esse olhar, não só para o mercado da moda, mas para a sociedade em geral como um todo. E eu queria te perguntar um pouco o porquê dessa guinada e qual a importância que tu vê nisso. Legal. Essa é uma ótima forma da gente começar. Vou contar várias fofocas para vocês, várias coisas vários bastidores que não estão por aí. E acho que, de fato, assim, é um bom jeito de começar. Enfim, né? Para quem não me conhece, tem alguém aqui que não me conhece. Eu comecei minha carreira na moda trabalhando na Farm. Eu fui, que é uma marca de moda carioca, né, aqui do Rio. Eu falo do Rio. Eu fiquei 10 anos na Farm, saí de lá como diretor de marketing, entrei lá como assistente de marketing, assim, analista de marketing, um cargo, né, bem iniciante. Mas vim da publicidade, na verdade. Antes de trabalhar com moda, eu trabalhei em agência, fui planejamento, atendimento em duas agências grandes aqui do Rio e fiz essa guinada para moda no momento que eu estava muito descrente, digamos assim, da publicidade. Então, eu trabalhava em agência e atendia contas que não tinham nada a ver comigo. Então, eu atendia a conta de cigarro, carro, cartão de crédito, financeira, um monte de coisa assim muito louca. É, e lembro de estar numa reunião de bebida, e aí um cara falar assim: a gente precisa pensar como que a gente vai fazer as pessoas que bebem 2 doses por semana beberem 4. E sabe, e aí eu ficava assim, meu Deus, sabe, eu nem bebo, não bebo nada até hoje, estou aqui com a minha aguinha. Aí depois de uma outra reunião com a financeira, eu atendi a HSBC na época, e eles tinham uma coisa de crediários, e o cara falou assim, não, a gente precisa entender que o nosso melhor cliente não é aquele que paga a fatura do cartão, é aquele que não consegue pagar a fatura. Então, é esse cliente que a gente tem que fidelizar e que a gente tem que mostrar as facilidades de pagar só o mínimo e tal. E aí, tipo assim, aquilo, né, foi me dando, né, assim, nos nervos. Eu falei, cara, não dá mais, não quero mais fazer isso na minha vida. E aí fiquei pensando para onde eu poderia levar esse aprendizado de construção de marca, né, de publicidade, propaganda, que é uma coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonado. Eu fiz faculdade de publicidade, depois fiz de jornalismo, então eu gosto muito de juntar essas duas coisas. Estava fazendo uma pós em marketing digital
E aí acabei indo para a Farm de um jeito assim muito nada a ver, muito aleatório, nunca tinha desejado trabalhar com moda na minha vida. Entrei na Farm sem ter a menor ideia do que era a Farm, foi muito engraçado. Eu encontrei no shopping com uma amiga que trabalhava, tinha trabalhado na agência, tinha ido para a Farm, e eu lembro dela falando: "Ah, eu estou trabalhando na Farm". Eu pensei: "Fazenda? O que essa mulher está fazendo na fazenda?" Sabe? Eu não tinha a menor ideia do que era a Farm, né? Aí lembro, no dia seguinte, cheguei na agência, comentei com as meninas, nossa, Farm, amo, não sei o que e tal. E aí, enfim, comecei, foi ótimo, aprendi milhões de coisas na Farm. Tive também uma sorte muito grande de, enquanto eu estava na Farm, eu quis sair várias vezes, por vários motivos, e um deles era experimentar outras marcas, outras coisas, e eu tive sempre muita liberdade lá, por isso até eu fiquei durante muito tempo lá. E enquanto eu estava na Farm, eu fiz consultoria para a Grendene, para Do Bem, uma marca de sucos. Eu comecei a fazer consultoria para várias coisas, trabalhar muito fora da Farm também. Comecei a escrever, lancei meu primeiro livro, eu estava na Farm. Depois comecei a dar aula, comecei a coordenar o IED aqui no Rio, o Instituto Europeu de Design. Então, assim, mesmo durante esse período, eu fiz muitas coisas. E aí, depois, né, desses 10 anos trabalhando com moda, eu comecei a viver algo que talvez muitas de vocês tenham vivido também, que era um pouco de uma desilusão assim com a moda. Um pouco do que eu tive com a propaganda, eu comecei a viver com a moda também. Depois de trabalhar muito tempo com marketing, né, de moda, eu comecei a me dar conta que eu não sabia muito de onde aquelas roupas vinham, como é que elas tinham sido feitas, para onde que elas iam depois. Então eu lembro da primeira vez que eu escutei falar que se queimava roupas, sabe? No final de liquidação, as roupas que não eram vendidas e tal, em algum momento elas eram queimadas, sabe? E aí eu falei, meu Deus, que viagem. E aí eu comecei a ficar muito desanimado. O meu trabalho, que durante muito tempo me energizou muito, assim, eu tinha muito orgulho, eu era muito feliz. Eu lembro que eu chegava em casa contando o que eu tinha feito, né? E eu aparecia nos jornais, nas revistas. Eu tive assim uma mega visibilidade, porque a Farm, né, estourou no momento que eu estava lá. Mas aí, de uma hora para outra, eu comecei a achar aquilo tudo muito esquisito, não, assim, não começou a me bater bem mais. E aí, hoje, olhando para trás, eu consigo entender claramente que não era uma coisa tão específica da Farm, não era uma coisa tão minha, era um movimento realmente que estava acontecendo no mundo. Eu acho que as pessoas estavam começando a despertar. Isso foi, sei lá, eu saí da Farm já tem quase 6 anos. Isso deve ter sido uns 7 anos atrás, mais ou menos. Inconsciente coletivo, né? Exatamente, exatamente. Então, a moda, que durante muito tempo foi muito desejada, né, exaltada, e foi tema de livro, de filme, de palestra, minissérie, né, Sex and the City, né? Então, assim, eu vivi essa coisa, esse momento Sex and the City, consumo e tal. Então, a moda, ela teve esse momento de auge, e aí a gente teve toda a democratização da moda, né? As lojas de departamento, as colaborações. Então a gente foi, né, tipo assim, muito rápido para uma coisa muito grande. E aí eu acho que depois o mercado e muitas pessoas começaram a questionar. Aí teve o acidente lá em Rana Plaza, que desabou um prédio, matou quase 2.000 pessoas que trabalhavam em condições análogas ao trabalho escravo, né? A gente começou a ver tipo, o filme The True Cost, que falava sobre esses custos embutidos da indústria da moda, essas coisas todas por trás. E aí eu acho que, assim, como sempre, né, assim, eu fui um catalisador de um movimento que estava acontecendo. E aí eu levei muito desse questionamento para dentro da Farm naquela época, né, de que a gente tinha que transformar, a gente tinha que fazer várias coisas. Isso ainda não era uma verdade para a marca, eles estavam num outro momento, com vontade de expandir, assim, tipo, muito, né? Que também é muito compreensível, né? Uma marca que começou numa feira, né? Tipo assim, num stand, né? De 2 metros quadrados, sei lá, 4 metros quadrados, né? Eles se viram na oportunidade de dominar o Brasil, ter 50 lojas, 60 lojas, né? E eu ali falando, gente, vamos desacelerar, vamos vender menos, sabe? Não. E aí também começou a ter esse, né, esse desencaixe ali. E aí foi quando eu decidi sair da Farm e comecei a fazer essa minha especialização em design para sustentabilidade. E aí eu tinha naquele momento um plano que era
sair do mercado, começar a escrever. O meu segundo livro se chama Moda com Propósito, ele é essa investigação sobre esse rolê da moda sustentável. Esse livro, de uma certa forma, cunhou esse termo moda com propósito, né, que não era um termo que era muito falado, que existia tanto até então. O livro ele trouxe essa noção, mas também, né, não à toa, não vou querer dar uma aqui de super guru, acho que, né, como a Flá falou, era uma coisa ali do momento, né, que estava rolando, eu acho que tudo, né, se encaixou. E Até aí hoje muita gente não entende o que é moda com propósito, né? Assim, aos poucos as pessoas estão entendendo. Esses dias eu também participei de um evento, se não me engano, foi na SPM, enfim, e a questão foi qual que era a diferença do consumo consciente com a moda com propósito. Então, assim, ainda é termos para ver como foi visionário, né? Ainda é ter. Ai, adoro! A Xana opa, aprendeu com muito bem, muito bem. total, total. E muitas dessas coisas, a gente pode até voltar a falar disso daqui a pouco, mas própria sustentabilidade, né, é uma coisa que muita gente não entende o que é, não sabe. Então, acho que era um momento ainda muito de aprendizado em relação a isso. Eu sempre fui muito CDF, então assim, eu sempre fui muito estudioso, de ler muita coisa, fazer muita coisa. Então, eu li meu primeiro livro, surgiu assim, falando, cara, eu sei um monte de coisa, né, que eu aprendi, que eu vi, eu quero resumir tudo isso, eu quero juntar tudo isso. Então, eu me descobri também escritor, hoje é o que eu mais gosto de fazer e também eu me defino muito, me apresento profissionalmente assim. Todas as outras coisas que eu faço acabam sendo para sustentar isso, literalmente, para que eu possa viver de escrever. E o primeiro plano, quando eu saí da Farm, era esse: pegar a grana que eu tinha juntado, comprar um apartamento, não precisar mais pagar aluguel, ficar fazendo consultoria, né, palestra e tal, e ter uma grana para me manter. Aí, nesse momento, eu recebi a proposta de uns amigos de fazer parte da Malha. E aí eu acho que agora eu começo a responder a sua pergunta. De fato, foi quando tudo começou a mudar para mim. A Malha, para quem não conheceu, foi o maior espaço de moda colaborativo do Brasil. A gente tinha um galpão de 3.000 metros quadrados aqui no Rio, que concentrava uma série de negócios super inovadores, desde um espaço de co-sewing, que era uma fábrica compartilhada, onde as pessoas montavam ali, alugavam as máquinas para costurar, para produzir de forma compartilhada. Tinha um estúdio fotográfico compartilhado, que foi depois onde surgiu a Óbvios, né? Essa agência que é super legal, surgiu ali dentro, como diversas outras marcas muito maneiras. A gente tinha um espaço de educação, tinha um espaço de coworking, tinha um monte de coisa. E eu peguei, naquela época, toda a grana que eu tinha juntado para comprar o apartamento e entrei como investidor desse projeto e também com o papel de fazer relacionamento com o mercado, trazer as marcas e tal. Tinham mais várias outras pessoas. E aí, ali, foi assim um período de aprendizado muito grande, porque eu acho que foi quando um monte de marca estava começando a experimentar isso. Então, tinha ali a Lucid Bags, que foi um dos primeiros também guarda-roupas compartilhados que teve, com um modelo de negócio diferente também, né? Então, tinham vários modelos de negócio, marcas querendo inovar. E aí, depois de 6 meses que a gente estava ali quebrando a cabeça para botar aquilo de pé, entendendo como viabilizar financeiramente, como, né, fazer aquilo acontecer, eu vi muito rapidamente muitos desses negócios que eram completamente inspiradores, inovadores e, para mim, muito coerentes com o mundo que a gente estava vivendo. Muitos que estão citados nesse meu livro Moda com Propósito, eles se desfazerem, assim, falirem, quebrarem, tipo assim, com a mesma facilidade, né, e rapidez que eles surgiram. Eu E eu acho que vi, a Roupateca tá no moda com propósito. tá super, super. Eu tô até um spoiler aqui para vocês. Eu vou relançar esse livro no final do ano e aí eu estava atualizando ele agora e foi muito legal assim reler, né? E eu atualizei, contei agora que virou o clube e tal, foi legal fazer isso. Foi super importante e tá assim, eu vi lá falando dessa inovação. Então, eu vi muitos desses negócios inovadores surgirem e muitos acabarem. E aquilo foi uma coisa que me angustiava muito, porque eu falava assim, caramba, isso é para onde as coisas têm que ir, o mundo tem que ser isso, sabe? Isso tem muito mais sentido. E por que que isso não dá certo?
A própria Malha, né, que foi esse espaço extremamente inovador, né, tem milhões de artigos, de, sei lá, trabalhos de faculdade, mestrado, inspirados na Malha, né, programa de televisão, documentário no mundo inteiro. A gente, né, era aquilo, todo mundo que via de fora, né, via um grande sucesso, uma coisa muito inovadora, e a gente ali dentro já estava sem grana para, sabe, tipo assim, pagar o vale transporte das pessoas que trabalhavam ali com a gente. Eu já tinha gasto todo o meu dinheiro, eu vi que a Juliane levantou Era isso que a eu ia mão. comentar. Vou só... Deixa só ele terminar esse pensamento e a gente já passa a palavra, ou Ah, tá, foi sem querer. se quiser também. Ah, foi sem querer. Se quiser também Tá, pode mandar a questão no chat, mas só isso. complementando, aqui na Roupateca a gente também tem muitos artigos de. A gente até brinca, assim, se a gente ganhasse R$ 10 para cada artigo de faculdade, matéria, a gente já ia estar assim, ó, maravilhosa. Pois é, pois é, pois é. E aí, isso foi uma coisa que começou a me deixar louco, sabe? Porque eu vi aquilo ali, eu literalmente coloquei todo o dinheiro da minha vida naquele negócio. A gente não conseguia viabilizar financeiramente, e a gente teve patrocínios de marcas muito grandes, a gente teve muita grana envolvida ali no negócio, além do meu dinheiro. O negócio realmente ele era muito admirado por muita gente. No business plan era maravilhoso, tanto que, né, isso também me motivou a investir financeiramente, né, além do propósito, né, assim, era um negócio, né, que no papel, né, na planilha, né, se viabilizava muito bem. Eu lembro do meu sócio falando assim, nossa, parece assim muito bom para ser verdade. E depois eu descobri que era muito bom para ser verdade, assim, que não era realmente tudo aquilo. E aí, isso começou a me incomodar muito. E aí foi quando eu tive um insight, foi quando essa minha ficha caiu, que eu comecei a entender de que, assim, a gente vive num mundo onde todas as coisas estão conectadas e elas são sistêmicas. A gente não vai conseguir mudar o consumo de moda, a forma de produzir moda, né? Das pessoas se vestirem e tal, se a gente não mudar a educação, a política, a economia, se as pessoas não mudarem na última linha, né? E esse processo de expansão de consciência, ele é um processo que ele é muito entrelaçado com uma série de coisas, né? Então, assim, eu ficava vendo lá, sei lá, marcas veganas, né, surgindo, incríveis, super inovadoras e tal. Quando a gente olha para o mercado, né, pelo menos naquela época, qual era o percentual de pessoas veganas, né, que queriam de fato topar pagar mais, né? Topar bancar aquela marca, investir naquela marca. E aí eu vi as pessoas indo lá e falando assim, nossa, mas sei lá, R$ 400 um vestido, é muito caro. E eu me lembrava que os vestidos da Farm eram R$ 600, sabe? Eram R$ 700. E as pessoas compravam, né? E aí eu comecei a ver isso, de que, tipo assim, para as pessoas de fato comprarem aquela ideia, elas teriam que estar muito envolvidas, né? Elas teriam que fazer aquilo ser verdade para elas também. Então, amiga, fica de olho nos microfonezinhos para você ir mutando. Então, eu comecei a ver que isso, né, tava muito conectado. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava expandir o meu repertório, a minha atuação. Então, o meu terceiro livro, Viva o Fim, ele é um livro que já fala muito sobre isso. Então, ele fala sobre alimentação, ele fala sobre economia, ele fala sobre, sei lá, arte, ele fala sobre um monte de coisa, fala sobre ciência, ele fala sobre, né, enfim, um monte de coisa mesmo, para mostrar para as pessoas o como todas essas pautas elas estão conectadas e o quanto a gente não vai conseguir mudar a moda, o modelo de negócio da moda, enquanto a gente não mudar o mindset das pessoas, né? Ou então enquanto as pessoas não mudarem o mindset delas. E aí, Fazendo um então, adendo, aqui pode na super, amiga, pode Roupateca, me eu interromper sempre, porque eu vou bebendo água, é maravilhoso. boa, boa. Mas fazendo um adendo, assim, a gente sempre fala desde o dia zero que a Roupateca ela também tem esse braço educacional, né? As pessoas às vezes não entendem o que moda tem a ver com política, o que moda tem a ver com meio ambiente, o que moda tem a ver com sustentabilidade. E aí a gente vê uma grande oportunidade aqui, porque as pessoas elas vêm para a Roupateca muitas vezes por diversidade de looks.
E uma vez que elas estão aqui, elas aprendem o que é moda sustentável, o que tem de Legal. negativo na cadeia de moda, o que tem de errado na brusinha, que a gente compra sem pensar e acha que está doando e fazendo uma boa ação. Então, é muito legal ver tu materializando esse penso que a gente já traz aqui na nossa prática no dia a dia. Total, total. E aí eu acho, né, como você falou no início, que vocês também estão indo muito nesse movimento, né, de expandir, porque eu acho que esse é o movimento mesmo. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Eu converso muito com amigas, pessoas, enfim, do mercado, que também passaram por essa transição junto comigo, e eu vejo que as pessoas elas estão hoje indo para esse lugar, sabe? De buscar essa interseccionalidade nas coisas, nas causas, nas pautas, entendendo de que o que a gente precisa não é uma mudança na moda, né? E por isso até que eu reescrevendo Moda com Propósito. A gente, de fato, precisa de uma grande mudança no mundo, a gente precisa de uma grande virada no mundo. Isso é o que vai fazer a grande virada na moda. Obviamente que a moda ela tem uma importância muito grande na vida de muita gente, não só por ela empregar, ou por ela estar no nosso corpo, né, mas pela capacidade dela de inspirar, de motivar, sabe, de se relacionar com as pessoas. Então, eu acredito muito que a moda ela também pode ser um veículo de transformação, como você deu o exemplo agora. Você, né, com o seu negócio, aquilo ali pode ser uma porta de entrada para as coisas. É, mas eu entendi que é isso, assim, não tem muito esse que eu até falava há algum tempo atrás, o de dentro para fora, mudar as coisas de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. A gente precisa de que tudo muda, a gente precisa de uma revolução, porque a gente de fato chegou num momento que é muito crítico, né? Onde não só as pessoas, quanto as organizações têm o seu papel, né? As marcas, todo mundo, assim, a gente realmente está numa situação onde todo mundo precisa se movimentar. A Aí gente depois disso, fala, te complementando, a gente fala brincando aqui na Roupateca que a Roupateca é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? boa, Brincando, maravilhoso. porque tem pessoas que começam realmente esse processo de expansão de consciência ou até de se dar conta mesmo do impacto que as nossas escolhas fazem através do vestir. E a gente tem relatos de assinantes que viraram vegetarianas depois que começaram a usar roupa teca, que começaram Super. a questionar relacionamentos na vida e começaram a questionar várias outras coisas, porque acho que uma vez que tu começa a ter esse olhar mais crítico, tanto para moda ou para alimentação ou para qualquer coisa, esse olhar se expande, né? E se a gente Total. pode ser a porta de entrada para esse olhar crítico, então que sejamos, né? Total, super, com certeza. E aí eu comecei a ver isso. Aí, enfim, né, a malha acabou não rolando, eu mesmo desisti antes até de fechar, eu saí da sociedade porque entendi também que a minha vibe não era empreender, que assim, eu ali dentro estava fazendo uma coisa que eu não sabia resolver, eu não sabia como resolver aquele negócio financeiramente, fazer aquilo dar certo. Então, e entendi cada vez mais que o meu papel tem muito a ver com isso, com a comunicação, com o conteúdo, sabe? Eu não sou um cara de negócios. E aí saí de lá, aí mais uma vez falei, então agora eu vou escrever, vou dedicar minha vida a isso. Aí foi quando surgiu a possibilidade da Alma, que foi quando até a gente se aproximou muito mais, eu e a Roupateca, que foi um projeto muito legal, onde eu consegui trabalhar na criação de uma marca que meio que colocasse em prática todas essas coisas, sabe? E também tive muitos aprendizados enfim, de coisas que dão certo, coisas que não dão, coisas que precisavam melhorar. E na Alma eu tive mais ainda essa certeza de que a gente precisa expandir, sabe? A gente precisa ir além da moda. E aí, no ano passado, antes da pandemia, eu já tinha decidido também sair da Alma. E aí, logo depois, quando começou a pandemia, a marca acabou. E hoje eu tenho vontade, né, disso, assim, de conversar com as pessoas, de estudar, pesquisar, de ir além da moda. Então, hoje, eu trabalho fazendo consultoria,
para marcas de diversos segmentos. Então, hoje eu estou assim, desde a Unilever, na Disney, de marcas assim muito grandes. Até pensei agora, quando eu estava falando aqui no início, como é irônico. Hoje eu faço parte, por exemplo, do conselho da Diageo, que é uma empresa de bebidas, né? Sei lá, Johnny Walker e gin, enfim, um monte de coisas, mas tendo um papel ali dentro do conselho super importante de trazer a responsabilidade, a consciência, de como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que, mesmo sendo uma marca, como é que a gente pode ser consciente em tudo, desde do consumo da bebida até a forma como aquilo é produzido, e entender que a consciência, o consumo consciente, ele vai muito além, sabe, de você comprar uma coisa que é reciclada. É isso, tem a ver que, tipo assim, a gente estava pensando, né? Semana passada a gente teve uma reunião pensando, cara, como a gente vai fazer a retomada, sabe, dos eventos, das coisas, sem que as pessoas chutem o balde e entrem como alcoólico, sabe? Sim, Isso difícil. é difícil, Dificílimo. isso é uma questão, sabe? Então, assim, é muito legal ver, sabe, um grande grupo, né, de bebida com esse tipo de preocupação e investindo grana, tempo, para fazer isso. Mas só de saber que esses grandes grupos já têm essa preocupação de saber que tu tá ocupando esse tipo de espaço já me deixa muito feliz, assim, Super. e cada vez mais firme no nosso propósito. Quer dizer que, de fato, essa consciência ela está sendo expandida e que as marcas estão atentas, de fato, não só a botar uma mensagem bonitinha no rótulo, como era no Total. caso da Dubei, e sim a se preocupar com práticas mais sustentáveis mesmo, né? Total, total, super. Ano passado, durante a pandemia, eu fiz um trabalho super legal também para a Ambev, por exemplo, que criou uma diretoria de saúde mental. Dentro, então, da Ambev, uma diretoria para cuidar da saúde mental das pessoas. Então, assim, tudo isso está muito conectado, sabe? E eu tenho tido vontade cada vez mais de mostrar e falar sobre essas conexões para as pessoas. Esse meu último livro é agora já encerrando a apresentação, tá, gente? Tudo isso aqui é minha apresentação inicial. Mas aí chegando já, né, agora, esse livro, Como Salvar o Futuro, ele é um livro que fala muito pouco de moda, ele fala sobre consumo em alguma parte, fala de consumo consciente, mas ele é um livro que tem a intenção de mostrar mais ainda para as pessoas como o racismo está muito relacionado com isso, desigualdade de gênero, educação, sabe, modelos de trabalho, saúde mental, sei lá, tudo, né, espiritualidade, como todas essas coisas elas estão muito conectadas. E no final das contas, todas essas coisas têm a ver com consumo consciente, têm a ver com sustentabilidade. Então eu sinto que assim, mesmo quando eu estou fazendo um projeto de saúde mental, ou eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de sustentabilidade, e na última linha eu estou fazendo alguma coisa que vai ser a favor, né, da indústria da moda. E aí, só para concluir, hoje, por exemplo, eu fiz um post, compartilhei, na verdade, um post que não foi eu que fiz, falando de 6 chás para acalmar a nossa ansiedade. E aí Ah, era uma eu vi, brincadeira, adorei, porque adorei. era tipo assim, chá de autoconhecimento, chá de caminhada, chá de não sei o quê, que é uma coisa que eu também tenho gostado muito, que é de fazer essas brincadeiras e desconstruir um pouco, né, dessas certezas, essas regras e tal, enfim. E aí eu perguntava assim no post, e qual é o seu chá preferido? Aí uma pessoa respondeu assim, chá de compras, como ela cura a ansiedade, chá de compras. E essa ainda é a realidade de muita gente, né? Então, assim, e aí eu falo isso no Como Salvar o Futuro. Enquanto a gente entender que os nossos buracos internos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, elas vão ser tampadas, né? Eles vão ser tampados com consumo, com roupa, sabe? Com coisas, né? Enquanto a gente continuar buscando fora, né? Continuar buscando em coisas, né? Não somente roupas, né? A resposta para a nossa ansiedade, para o nosso mal-estar, para as nossas frustrações, não tem futuro, sabe? Não tem como.
Eu sempre trago, assim, nas minhas falas um caso pessoal, e a minha irmã está aqui, então ela não vai deixar eu mentir, que é um pouco sobre a minha história, né? Eu sou de Porto Alegre e moro em São Paulo, esse ano já vai fazer 11 anos, né? E eu também venho da comunicação e da publicidade, assim como tu. E, e quando eu voltava para Porto Alegre, o meu programa com a minha mãe era ir no shopping comprar sapato, enfim, comprar sapatos, né? Super. E aí, depois que a Roupateca entrou na minha vida, a última coisa que eu queria fazer quando eu ia para o Sul era comprar sapato com a minha mãe. Então, de uma Aham. certa forma, eu tive que ressignificar a minha relação com ela, né? Ela acabou entrando num clube de leituras, e hoje eu troco muitos livros com a minha mãe, que é uma leitora voraz, e assim, minha relação ficou muito melhor com ela, né? E é muito Mas mais significativo a gente trocar histórias e livros do que, de fato, sapatos, né? incrível, E amiga. e eu acho legal também uma outra coisa, e aqui tem vários assinantes da Roupateca que depois, se quiserem compartilhar as histórias com a gente e tal, mas a gente tem essa questão, né? Quando tu assina um guarda-roupa compartilhado, como a Roupateca, e tu tem acesso a um armário com mais de 2.000 peças, tu perde a necessidade de comprar peças pela diversidade de looks, né? E Sim, aí tu começa a se dar conta que o teu consumo de roupa, ele está atrelado à ansiedade, ele está atrelado à depressão, ele está atrelado a determinados outros fatores que não é a necessidade da peça e do vestir. super. E tem pessoas que não sabem o que fazer com isso, e aí é muito mais fácil parar de assinar e voltar a comprar do que mexer nessa casinha, né? Total. O Thaís falou que é atrelado a vazios, é isso. Eu falo muito isso, assim, de os nossos buracos, né, são muito maiores do que os da camada de ozônio, sabe? A gente só vai conseguir tampar, acabar, reduzir os da camada de ozônio quando a gente resolver os nossos, sabe? Isso é o que movimenta, né? Isso é o que faz as pessoas comprarem, isso é o que movimenta toda essa lógica do ter, né? Essa coisa da posse, do status, da performance, isso tudo é motivado, né, por diversas outras buscas e necessidades e vazios de coisas que estão dentro da gente. E tudo isso também vem de uma questão estrutural. Isso também, né, obviamente, tem coisas internas, né, tem coisas nossas, da nossa subjetividade mesmo, mas também tem coisas que são muito estruturais, né, assim, que impactam diferente, de forma diferente, né, pessoas de acordo com a sua classe, com a sua raça, com seu gênero. Então, assim, existem também muitas questões sistêmicas que pioram ainda muito essas questões pessoais e muitas vezes impedindo até, né, sendo impeditivos para que essas pessoas consigam, de fato, se libertar e melhorar, né, enfim, de toda essa confusão que a gente vive, porque também ficam achando que são essas distrações. Então, tipo, é o poder de consumo. Então, né, muitas vezes, quando a gente fala de consumo consciente, as pessoas falam isso, mas a pessoa lá da periferia, que agora teve a chance de começar a comprar, você vai falar para ela que ela não pode comprar? Sim, porque isso não é o que vai salvar a vida dela. Ela não vai ficar melhor por isso, ela precisa de saneamento básico, ela não precisa de uma roupa nova. Então, a gente vai recebendo muitas mensagens, né, do estímulo do mercado, alguém aqui também falou. A Então, assim, Fernanda. o mercado construiu, e a gente, de alguma forma, né, com a publicidade, com a moda, com tudo, a gente ajudou a construir isso, porque na última linha, muitas marcas, né, vivem de fato da venda das coisas, né, dessas transações. Então, o mercado, né, tipo assim, voltando para a bebida, ele quer crescer mais, né? Ele quer crescer cada vez mais, ele quer vender mais, porque todo mundo, né, tem essa ideia. A gente foi acostumado com isso. E aí, para isso, a gente precisa corromper as pessoas, a gente precisa. E isso é muito triste, né? Isso é muito, muito triste, né? Assim, mesmo. Então, eu acho que é mais do que urgente a gente pensar em novos caminhos, a gente pensar em novas possibilidades. A Mas não. Juliane, desculpa te interromper,
a Juliane Severo, que escreveu aqui, né, que ela trabalha com roupas customizadas, e é muito difícil as pessoas pensarem, né, o quanto que é legal recriar em cima do que já existe, e ela sonha em ter a marca de upcycling. E eu acho que ela estava com a mão levantada. Juliane, tu quer fazer... Não, essa foi a que falou que levantou a mão sem querer. Não sei se ela quer... ela levantou de novo, aí não sei se quer... tá. Pode super falar. Vou só comentar, Ju, só comentar uma coisa sobre isso, assim, que também tem muito sempre na minha fala, sobre essa dificuldade das pessoas entenderem, né, que elas podem customizar, transformar o que elas têm, porque também, desde que a gente é criança, a gente é muito engessado, né, e a gente é muito treinado e acostumado a não se individualizar, mas a seguir o que todo mundo está usando, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo quer, a tendência. Então, por isso, aí a gente vai para a educação, né? E é por isso que eu falo tanto de educação. Enquanto a nossa educação ela não for libertadora, a moda ela não vai ser libertadora, porque as pessoas elas vão achar que elas sempre têm que estar usando o que está na vitrine, o que está na pessoa da novela, o que está na cantora, o que está na influenciadora. Então, eu acho que é mais uma conexão interessante. Mas, enfim, pode falar, Ju. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Na verdade, eu levantei a mão sem querer, mas eu vou aproveitar para falar. Nada sem querer, vamos lá com eles, né? Hoje eu tenho uma marca, eu tenho ela, eu comecei, na verdade, em fevereiro, em março começou a pandemia, né? Então foi assim, era para provar que ela ia dar certo, né? E eu trabalho em cima disso muito, assim, de fazer esse trabalho da roupa, de recriar. E como é difícil as pessoas, assim, eu sou de Porto Alegre, então a Flávia sabe bem como é que é. Às vezes eu até digo que a culpa, que o gaúcho é pior um pouco, porque, assim, eu tenho a impressão que a gente não abriu a mente ainda para isso. E é um trabalho, assim, de construção, sabe? Tem gente que já aderiu, e quem aderiu é super adepto, assim, ele recria várias peças, assim, eu tenho clientes que eu já fiz 10 peças, assim como tem gente que ele ainda tem aquela coisa de que o novo é mais bonito, que o novo é melhor, que ele precisa de uma peça nova, ele vai ter, eu trabalho muito com pintura nas roupas, por exemplo, né? Então, assim, não, eu vou comprar uma jaqueta pintada que está na vitrine da loja do shopping, mas eu não vou pintar a minha jaqueta que tem em casa. Então, é um trabalho que eu acho que é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito para que a gente comece a absorver e aprender o quanto isso é importante, o quanto é válido. Exato, é muito o trabalho de formiguinha. Eu acho curioso, assim, porque ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul ele é um estado assim mais tradicionalista, eu fiquei surpresa nas edições do Brasil Eco Fashion que teve aqui em São Paulo. A gente tinha 2 corredores, assim, só de marcas sustentáveis do Rio Grande do Sul. Então é uma coisa meio... A gente tem a Insecta, que é um grande case que veio do Rio Grande do Sul, tem a Herself, que é uma marca de calcinhas menstruáveis, que também é do Rio Grande do Sul. A gente tem boas marcas também de moda sustentável e uma cadeia pensando. A gente tem a Isa de mão levantada. Não sei, Juliana, se tinha mais alguma Não, era só isso. Tá bom. Obrigada. Obrigado, Ju. Boa noite. Obrigada, boa noite. Oi, Isa. Oi, boa noite. Desculpa o atraso, eu acabei me atrapalhando, mas peguei a conversa num ponto gostoso que já me tocou e mobilizou, né? Eu sou assinante da Roupateca, eu acho que já faz aí uns bons, vai para 3 anos, eu acho, ou 4, né? E é uma experiência, primeiro, ímpar, né? Primeiro porque a gente é um país que 56% da população ela é negra, e a gente é considerado como minoria. Né? E o meu grupo étnico, né, sempre foi sustentável em relação à moda, né? Porque não existia moda, a gente tinha que reciclar. Desde do período da escravidão, as roupas que sobravam da casa grande, as roupas que eram feitas de saco de farinha.
E aí você se acostuma também só com o reciclável, né? Não que o reciclável, né? O que para os brancos pode ser uma opção, para a gente nunca foi, né? Para a gente sempre foi a condição, né? Eu vou usar as roupas que são doadas, eu vou usar as roupas basicamente as que são doadas ou compradas num comércio, vamos dizer, popular, né? Então, a Roupateca, ela me traz uma coisa, então eu sempre também na minha cabeça achei que era isso um pouco, né? Um pouco era isso, né? Com uma mobilidade social que eu adquiri, né? E mesmo assim continuava nessa pegada. E com os ciclos, né, a gente vai mudando, né, também, né, de tempos em tempos a gente se revê. E eu chego aos 50 anos com um padrão corporal que eu já não me via assim, não estava mais tão magra, nada me cabia, nada ficava tão bom no meu corpo. E aí, na minha festa de 50 anos, eu me deparo com a Roupateca. Tipo, já tinha percorrido todos os shoppings. Eu moro na Zona Oeste, que é uma... Eu sou privilegiada. Eu tenho o Vila Lobos, eu tenho o West Plaza, eu tenho o Shopping Bourbon. E aí me deparo que nada é a minha cara ali, né? Nada me via, nada me cabia. E também não é convidativo, né? Esses espaços para os considerados, né, minoria, é muito impactante. E me deparo com a Flá, essa pessoa maravilhosa, que, como falo nas escolas de samba, em 15 minutos ela me monta, né? Ela me monta em 15 minutos, eu saio de lá assim, uau, o que é isso? Né? Então, por quê? A moda também é um aprendizado. Não se tem isso na escola, eu sou educadora, né? Não se tem o que se vende como moda, o vestir bem, é uma coisa, ao meu ver, muito deturpada. E também deturpa o quanto você pode, com pouco investimento, também se vestir bem. Então, a Roupateca me deu primeiro uma liberdade para fruir, né, em vários, vamos dizer, estilos, não é estilo, mas em várias composições, possibilidades, em várias possibilidades. E também, eu opto por isso, porque eu penso sempre na questão da sustentabilidade, mas hoje eu estou fazendo a sustentabilidade de um outro jeito que o meu grupo étnico nunca experimentou. É sim colocar uma roupa de um linho bacana, sabe? De uma estilista bacana, né? E as pessoas diferenciam isso no corpo da gente, né? É muito engraçado, né? Eu sou tida como uma pessoa estilosa, né? Uma pessoa que se veste bem. E eu brinco, gente, é tudo do meu guarda-roupa. E as pessoas não entendem muito bem. Então, para mim, foi um lugar de empoderamento essa coisa, de eu poder também usar as grandes marcas, eu também compor outros estilos. Então, e sair desse sustentável, que, como os meus filhos falam, sustentável raiz, né? Ai, amo. Que eu não estou usando as roupas folclóricas, eu não estou assim, porque nada contra as roupas étnicas, mas eu, por ser negra, eu não preciso só usar roupa étnica e turbante. Com certeza. Eu não preciso só comprar as minhas roupas na Praça da República, né, para dizer que sou negra, autêntica, tal. Eu posso ter um outro jeitão. Eu posso ter. Isso me dá mais mobilidade social. Então, também para o negro, quanto é importante como a gente se apresenta, te dá mobilidade social. Então, é um caso assim. Acho que eu nunca mais, e meu guarda-roupa é muito reduzido, né, por conta disso. E eu uso o que tem lá e nem penso em comprar. Às vezes compro uma coisa ou outra, mas não tenha mais essa possibilidade, porque também existe uma parceria, um lugar ali de acolhimento nisso. Porque é gostoso você ter parceiros, né, nessa empreitada. A Isa sempre me emociona com o relato dela. Teve uma vez que a gente convidou ela para gravar um programa de TV, assim, e ele estava gravando o depoimento da Isa, eu comecei a chorar, assim, atrás das câmeras, porque é isso, a gente está construindo um negócio, né? Tem, óbvio, que tem que ter uma sustentabilidade financeira, mas no final do dia o que nos move, o que nos motiva são relatos como esse, né? E trazer esse tipo de possibilidade, né? Eu queria trazer mais uma questão aqui para o André,
pelo que eu vi nas tuas entrevistas, muitos dos teus insights vêm enquanto tu tá lançando um livro, né? Então, você lança um livro já pensando no próximo. E aí, o teu último livro, eu não sei se ele foi escrito, mas com certeza foi lançado durante a pandemia. E a minha questão que fica já tem um insight para o próximo e compartilha com a gente o que é este insight, o que você está vendo. Legal. Nossa, primeiro, Isa, super obrigado pela sua fala, muito importante, muito linda, adorei te ouvir e saber mais de você. Então, essa coisa dos livros, ela é curiosa mesmo. Eu lancei o Viva o Fim 2 anos antes da pandemia, né? Na pandemia foi de 2020, 2018 eu lancei o Viva o Fim. Quando a pandemia veio, esse livro ele ressurgiu assim, né? Ele era um livro que tinha menos vendido de todos, porque não era um livro de moda, foi meu primeiro livro já saindo da moda, mas foi um livro super bem, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, ele, né, figurou em várias premiações, em várias publicações super importantes e tal. E aí ele ressurgiu com as pessoas falando assim, nossa, né, esse livro adivinhou o futuro, porque ele fala sobre a necessidade da gente transformar tudo, né? O nome é Viva o Fim, porque ele diz, né, sobre a gente assumir que o mundo que a gente estava vivendo acabou e a necessidade da gente criar um novo mundo. E aí, quando começou a pandemia e as pessoas começaram a falar isso, né? Nossa, mas esse livro adivinhou, como é que você fez isso e tal? E, obviamente, né, eu não estava adivinhando o futuro, não tinha a menor ideia, né, de que nada disso ia acontecer. E eu fiquei pensando muito sobre isso, que é um pouco dessa pergunta que a Flávia me fez. Tipo assim, onde que estava a minha cabeça quando eu escrevi aquele livro, né? Da mesma forma, os outros. E eu acho que eu consigo me conectar muito com essas pessoas e esses movimentos que estão pulsando mais. Não necessariamente em quantidade, né? Então, assim, não significa que, né, todas as pessoas estão falando sobre isso, né? Mas eu consigo identificar na sociedade as tensões, né? E as coisas que vão vir, que vão acontecer. Tanto que o Como Salvar o Futuro, ele também foi escrito antes da pandemia. E quando a pandemia começou, a gente falou assim, nossa, assim, eles têm que correr para lançar esse livro agora, porque assim, ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E aí eu inseri 3 frases assim no livro, assim, foi muito louco. E o livro ele ficou assim, parece que eu escrevi ele durante a pandemia. Essa semana, né, a gente teve o relatório lá do IPCC falando sobre o futuro e tal, não sei o quê. E é surreal como assim, as coisas que estão no relatório são as coisas que estão no livro, né? Fala muito, a gente pode falar mais sobre isso aqui depois, que sei que isso era uma das perguntas, se você quiser, mas isso tá ali, né? Então, eu acho que é dessa forma que eu escrevo observando muito essas tensões, essas necessidades e aquilo que precisa acontecer. E aí eu agora estou reescrevendo Moda com Propósito, já acabei, na verdade, de fazer isso, porque senti que era importante atualizar e trazer um pouco do desfecho de muitas das marcas que estão ali, o que aconteceu com elas, para onde elas foram, né? Então, atualizar. E aí ele vai ser quase como um complemento, né? Não invalida esse livro que já existe, mas ele vai ser quase como um volume 2 dele, uma continuidade. Eu escrevi já o meu primeiro livro de ficção, que provavelmente eu vou lançar no ano que vem, e que é uma forma que eu encontrei de falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui através de uma ficção. E, enfim, tá super legal, tá no momento lá encaminhado com a editora para ver no que dá, mas eu já estou pensando e começando a fazer o Como Salvar o Futuro, a continuidade também, e que para mim tem a ver com todas essas coisas que surgiram aqui na conversa, desde a fala da Isa, com as questões, né, estruturais, até as questões de saúde mental que a gente falou aqui, essa sua história, né, de ir para o shopping com a sua mãe. Então, essa continuidade do Como Salvar o Futuro vai falar um pouco, né, muito sobre isso, né, sobre essas questões estruturais e o que
acaba impactando muito no nosso consumo, na nossa vida, na nossa relação com a moda. Então, também não de forma direta e tão explícita, mas trazendo tudo isso. E vai falar muito sobre essa necessidade da gente ser mais crítico em relação a todas essas mensagens que a gente recebe do mundo, sabe? Legal, muito legal. A Mari está com a mão levantada, Mariana Fonsim, uma consultora de estilo, minha amiga de infância de Porto Alegre. Oi, Mari. Gente, eu queria pegar um pouquinho o link do que o André falou agora. Primeiro, dar parabéns, que eu estou adorando essa conversa de vocês, está muito boa. E tem um link do que o André falou, assim, nesse sentido de que nessa pandemia a gente também teve que redescobrir algumas coisas, e uma delas foi a maneira da gente se comunicar com as pessoas. Eu até já tinha assistido uma aula do André com o Jorge Grimberg sobre essa comunicação mais genuína, digamos. E uma coisa que eu acho bem curioso, e aí tu falou da Farm, enfim, eu fiz um monte de links na minha cabeça, que houve um caso, acho que todo mundo sabe, aqui da Farm, de uma vendedora que veio a falecer. A Farm, imagino que com boas intenções, colocou o código da vendedora, né? E disse que quem quisesse contribuir com a família, então a porcentagem se reverteria para a família dela. Foi uma coisa, não sei se vocês viram isso, mas foi uma coisa que pegou horrivelmente mal, as pessoas caíram de pau em cima da Farm, e eu penso muito nessa comunicação, assim, como se comunicar, e foi uma coisa que também o André e o Jorge falaram naquele outro curso, assim, como é importante a gente ter opinião sobre as coisas, né, não ser isento sobre tudo, não ser isento sobre tudo, mas ao mesmo tempo conseguir, qual é esse equilíbrio, né, do conseguir ter opinião sobre as coisas, né, mas conseguir comunicar. Tanto a Roupateca como o André são pessoas que têm muitos seguidores, de poder passar essas mensagens com segurança do que a gente acha. Eu que tenho bem menos pessoas atrás, né, me seguindo, e vejo que às vezes as mensagens ficam muito complicadas, né? Qual é esse limite? E o que tu achou desse caso da Farm, que o André com certeza viu? Sim, super. Bom, eu acho, primeiro eu adorei super que você está super ligado, acompanhou várias coisas e tal, fico super feliz. Eu acho que a comunicação, assim como a moda, como eu estava falando antes, ela é uma consequência, né? Assim, ela é o resultado de uma série de coisas, né? O que eu falo aqui para vocês, o que a Isa falou, o que a Flávia falou, o que você está perguntando, ela na verdade são coisas que são reflexos de estruturas internas nossas, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito, inclusive na própria Farm, porque enquanto eu estava lá, a gente também passou por diversos outros casos, né? Não só de preconceito, de racismo, de gordofobia, de homofobia, assim, uma série de coisas. E eu entendi muito, esse foi talvez o maior aprendizado que eu tenha levado da Farm, de que sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa que não faz parte da nossa realidade, a gente precisa falar junto com aquelas pessoas, né? A gente precisa construir junto daquelas pessoas. Então, eu acho que assim, esse caso, né, do código da vendedora e tal, eu também fico com a sensação, olhando de fora, porque tem muito tempo já que eu já me desconectei deles, né? Não tenho mais contato mesmo, não sei o que eles fazem, com quem fazem, quem trabalha lá e tal, não sei. Mas eu também eu também tenho essa leitura de tipo assim, vamos fazer uma coisa, mas sem que aquilo surja de fato de pessoas que vivem aquela realidade, sabe? De pessoas que saibam daquilo, que tenham aquilo como uma verdade e que talvez por outras referências, né, por outras vivências, pudessem ter sacado o quanto aquilo era infeliz, e que talvez isso não tenha sido percebido. Pouco tempo antes de eu sair da Farm, e essa história está no meu livro Moda com Propósito, teve uma grande confusão na Farm de uma conversa, de uma coleção que teve uma fantasia
de Iemanjá, que era para Iemanjá, e foi feita uma foto de uma pessoa que trabalhava na farm, que era branca, e ela estava com a fantasia de Iemanjá, e essa acabou sendo a foto de divulgação e tal. E aí deu uma grande confusão, acho que foi a primeira grande confusão assim da farm relacionada a questões raciais. E aí, naquele momento, né, eu estava lá, eu trabalhava no marketing, eu falei assim, cara, vamos ouvir essas pessoas, sabe? Tipo, as pessoas estavam na internet criticando e tal, e a gente não estava nem entendendo muito bem o que era aquilo, né? Porque, assim, as pessoas estavam falando Iemanjá, não é branca e tal. E aí eu me lembrava da imagem, sabe? Da Iemanjázinha que a gente vê, que é branca, morena, né? De cabelo preto, que inclusive parecia a menina que estava na foto. E eu não entendia, porque aquilo não é a minha cultura, não é a minha religião, não é a minha vida. E aí eu entendi que o erro estava nisso. E a gente chamou, né, contratou uma consultoria de pessoas que trabalham, né, com questões raciais. Elas juntaram as meninas que estavam criando essa grande confusão, né, nas redes sociais. A gente juntou essas pessoas para conversar, para entender. E aí a conversa começou com uma das meninas falando assim, olha, vocês nunca vão entender o que a gente está falando aqui. A gente veio, a gente vai conversar, a gente vai explicar, a gente vai entender, mas a gente tem a certeza que vocês nunca vão entender o que a gente está falando, porque vocês não vivem na nossa pele. E a nossa pele ela está tão machucada que até um carinho machuca. E isso me marcou muito, sabe? Que foi exatamente isso que você falou. Né? Mesmo quando você tem a intenção, tem a chance de você se atrapalhar muito se você, de fato, não entende o que aquilo dali, o que está por trás daquilo dali, qual é a história daquela vida, sabe? Qual é a história daquela família. Então, assim, aquela pessoa, essa vendedora, eu não sei se ela era vendedora, acho que ela trabalhava no visual merchandising, sei lá, ela era uma funcionária da loja, mas, assim, a Farm tem, sei lá, 2.000 funcionárias, vendedoras, né, e equipes e tal, né? Qual a relação, de fato, da marca com cada uma daquelas pessoas para saber, de fato, qual é a necessidade? Será que a necessidade daquelas pessoas naquele momento era dinheiro, sabe? Era sabe, um código uma comissão de vendas? Será que isso era a maior necessidade daquelas pessoas naquele momento? Então, eu acho que é isso, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi e que eu levo para sempre para a minha vida, de que se a gente quer falar sobre as pessoas, precisa falar com as pessoas. A gente precisa se unir, a gente precisa somar as narrativas, a gente precisa entender de fato quais são as necessidades. Eu vejo muito isso, vamos doar coisa para aquilo, vamos doar roupa, vamos doar não sei o quê. Entenda qual é a necessidade, sabe? Converse, vá a fundo. E para mim eu tive a sensação que faltou um pouco dessa troca, desse diálogo, e acho que esse talvez, né, possa ter sido o grande aprendizado para eles nesse momento, mas para mim só reforçou muito isso que eu já tinha vivido lá dentro, né, e vivi também depois em outros lugares, e reforçou muito isso para mim. A Érica está trazendo aqui que teve também um caso com estampa. Enfim, né? As marcas acabam se atropelando, né? Entendo que às vezes até podem ter uma boa vontade, mas sem trazer a pessoa para o diálogo, como o André mesmo sugeriu aqui, fica mais difícil. Mari, tu ainda está com a tua mão levantada? Não, já deu. Então, eu acho que a Rosana tinha levantado primeiro. Isso. A gente já está se encaminhando para os nossos minutos finais. Então, Rô, você tem a palavra. A Rosana é da Trejoli, uma marca também de moda local que a gente gosta muito por aqui. Olá, boa noite. Quero dizer também que eu estou adorando estar aqui ouvindo. Sou uma grande fã do seu trabalho, grande admiradora. E aí, entrando nesse assunto de comunicação que vocês estão discutindo, como a Flávia falou, assim, eu sou a criadora e a empresa de uma pessoa só na Trejoli, e tem um lado super positivo, que eu tenho um contato muito direto e muito enriquecedor com as minhas clientes. É uma troca muito boa. Mas, por outro lado, eu já estou no 5º ano da marca, e para mim, eu olho e vejo um amadorismo ainda tão grande, porque eu fico pensando, nossa, 5 anos de marca,
eu acho que isso já tinha que estar de uma forma tão mais com cara de empresa ou mais profissional. E aí eu falo, nossa, ainda estou aqui. Mas, por outro lado, assim, ouvindo o começo da conversa, falando da mescla, falando da alma, isso, na verdade, assim, me dá um certo acalanto no sentido de eu vejo que mesmo as pessoas que são grandes, que têm um destaque grande no cenário, encontram dificuldades, né? Mas é isso, para mim é muito complicado esse equilíbrio de me manter perto, mas ao mesmo tempo passar uma imagem mais profissional. Eu acho que esse é um grande desafio para mim e já faz algum tempo. Super. Rô, eu super entendo isso que você traz, e eu acho que, como você falou, né, assim, tem os dois lados, né? Tem uma força e tem também uma fragilidade. Quando eu estava na Alma, eu era o diretor criativo da Alma, eu postava no Instagram, sabe? Eu respondia os directs das pessoas. Eu conheci um monte de gente fazendo isso. Eu aprendi um monte sobre coisas que não eram nem da minha área, sobre como produto, com feedback das pessoas, sobre comunicação. Então, desde tipo postar uma coisa e a pessoa falar, nossa, mas essa imagem não sei o quê, ou aquilo ali. Então, assim, para mim sempre foi uma coisa de muita responsabilidade, sabe? E de muito aprendizado também. Então, tinha esse lado positivo. Mas eu sou uma pessoa de comunicação, né? Assim, eu sou um cara... Né? A minha área de atuação é o marketing, né? Então, quando as pessoas falavam sobre produto, por exemplo, ali, eu pegava algumas coisas, levava internamente, mas, assim, para a comunicação, eu aprendia muito, como até hoje no meu Instagram, eu respondo quase todas as pessoas quando consigo, né? Eu leio o comentário, eu faço tudo. Eu acho que essa proximidade ela é muito importante. Mas eu acho que, no seu caso, você tem que entender em que momento, o quanto que isso pode te ajudar e o quanto, em algum momento, você pode ter pessoas te ajudando a fazer isso também, né? Assim, quando você fala dessa coisa da profissionalização, eu acho que você não precisa perder o contato, acho que não precisa perder essa humanidade da marca, sabe? Acho que a Roupateca é até um exemplo disso. A gente sabe quem são as meninas, elas estão próximas, elas participam, elas sabem da vida das assinantes e tal, mas existe um trabalho de comunicação, né? Assim, existe uma coisa ali que é feita. Então, eu acho que é você tentar buscar esse equilíbrio e entender o quanto que isso, até que ponto que isso está te nutrindo, né? Que isso pode te nutrir e o quanto que isso pode, né, te atrapalhar, te tomar mais espaço, sabe? Te tirar o foco e tal. Porque aí entra muito no que eu vivi lá na Malha, quando eu era o empresário, né? Eu era o sócio, e eu tinha que ficar resolvendo problema de ar-condicionado, problema com a prefeitura, sabe? Então, eu acho também que, assim, existem as nossas potências, né? Assim, a gente tem aquilo que a gente pode fazer de melhor, aquilo que a gente pode entregar de melhor para a marca, e existem muitas pessoas também para ocupar essas outras posições, também com potências na comunicação, no estilo, na venda, na área comercial e tal. E essas pessoas, elas também precisam trabalhar, elas também precisam encontrar espaços, né, com marcas legais, com projetos que elas possam acreditar para se dedicar. Então, isso assim que eu te diria, espero ter te respondido. E outra coisa também para né, te confortar, sim, sempre tem problemas, nossa, né, milhões de problemas, né, e até hoje. Então, assim, o que a gente vê, né, de fora das marcas, que a gente vê das pessoas, né, assim, eu acho que eu vi muito isso, né, trabalhando, né, como eu falei lá, com todas as marcas que estavam ali na malha, eu vi as dificuldades de cada uma. Então é isso, no mesmo dia que a marca está no jornal, na capa do jornal, sabe, com uma matéria inteira, ela está ali chorando para a gente que ela não tem dinheiro para pagar o aluguel, sabe, que ela não vai conseguir pagar aquele mês a mensalidade. Então,
é muito, sabe, tem muito esses lados também. A gente precisa aceitar isso, entender que faz parte. Eu acho que eu também tinha muito essa sensação, Rô, e às vezes tem dias aqui na Roupateca que a gente tem também, mas em 2018 a gente participou de uma aceleração e eu me lembro que um consultor de negócios disse assim, se dá para resolver na planilha, tudo bem, assim, não tem problema, porque eu ficava, nossa, a gente tem uma planilha e uma aba para cada assinante, a gente é muito arcaica, a gente tem que melhorar, a gente isso. Agora, calma, assim, se tu tá resolvendo na planilha, tá bem, assim. Exato, tá indo. E ainda outra coisa se em algum momento tu se distanciar, tu vai sentir falta justamente desse contato, porque é esse contato que faz a marca ter essa essência. E, por fim, acho que última pergunta para a Paty, que está de mão levantada. A Paty faz parte do nosso time de comunicação, junto com a Livinha e o André, que estão aqui, Livinha e Humberto, desculpa, que estão aqui com a gente hoje. São uns amores e, assim, apesar deles fazerem a nossa comunicação e nos ajudarem, quem responde DMs sou eu, no Instagram da Roupateca. Então é isso, gente, empreender é isso. É isso. Não, e uma coisa, e aí falando também, de sempre a gente tentar ver os dois lados. Eu fiquei muito triste porque o ano passado, acho que em outubro, eu fechei a loja lá na Galeria Metrópole. Mas estou aqui firme e forte. E aí, às vezes, quando me bate essa tristeza, eu falo, meu, quantas pessoas tiveram que sair do mercado? É muito isso, né? Super. E eu fiquei muito chateada, porque era a realização de um sonho ali, mas eu falo, mas eu tô em pé, tô aqui, sigo. Super. Esses últimos 2 anos, né, quem conseguiu se manter, assim, e eu me pego também com essas coisas, porque pra gente foi difícil, tá sendo desafiador, né, mas de uma forma a gente tá aqui, então, assim, só do fato da marca seguir existindo já é um grande orgulho. Total, também acho. Oi, Paty. Oi, tudo bom? Primeiramente, parabéns, assim, sou realmente uma grande fã do seu trabalho. E eu vim compartilhar hoje um pouco de uma inquietação e, ao mesmo tempo, junto com essa parabenização, né? Eu sou formada em moda, então eu lembro que, desde a época da faculdade, quando a gente começou lá essas discussões sobre sustentabilidade, sobre futuro da moda, então foi algo que realmente me instigou muito, né? Fez com que eu estar ali fazia um super sentido, né? E aí, depois de um tempo, os anos foram passando e eu fui percebendo que essas discussões, elas seguiam dentro de uma bolha, que é algo que eu continuo sentindo até hoje, assim, depois de 10 anos de formada, assim, que as discussões estão acontecendo, mas quando você vai participando de tudo, você vê que ela continua dentro daquela bolha, né? Assim, eu acho muito interessante a forma como você consegue ir furando essa bolha. Eu percebo muito isso dentro da rede social, assim, às vezes um amigo que não tem nada a ver com a moda, assim, que essa discussão ainda é muito distante dele. Quando eu vejo ele compartilhando um post teu, eu fico, caramba, chegou de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico me questionando quais seriam essas outras maneiras da gente furar essa bolha, né? E eu percebo que talvez, assim, cara, se eu escutasse sobre isso, assim, durante a minha adolescência, porque por mais que a gente saiba que essa galera está ultra conectado, a forma como elas digerem esse conteúdo é diferente, né? Então, assim, hoje eu tenho muita essa inquietação, como a gente conseguiria furar essa bolha mesmo nessas outras gerações também, né? Eu tenho uma amiga minha, assim, só um exemplo rápido, que ela é cientista e ela trabalha com conservação, né? E aí, eu não sei se vocês viram, até viralizou que ela faz um projeto com aves de Noronha, e ela anilhou um passarinho e colocou o nome de Juliette, que ela faz muito esse trabalho de tentar fazer com que as pessoas conheçam o projeto, né? Isso viralizou, apareceu na Globo, e foi a forma como ela conseguiu dar visibilidade para o projeto dela, no sentido de trazer a ciência de uma forma um pouco mais acessível, né? E às vezes eu ficava questionando, nossa, a moda, apesar de ser algo que está presente em todos os lugares, ainda é algo inacessível, né? Determinadas discussões, não só inacessibilidade relacionada a produto e a marcas, mas
a nível de discussão mesmo, né? De questionamento sobre isso. Enfim, é só uma inquietação que eu acho interessante como a rede social, como você consegue fazer isso dentro desse meio, mas eu também fico pensando no para além da rede social, assim, né? Como que a gente conseguiria chegar nas pessoas de uma maneira sistêmica, assim, de uma maneira acessível e, enfim. Super. Paty, eu super entendo. Eu também tenho muito essa inquietação, até na minha trajetória, né? Assim, quando eu fui para a Alma, eu sentia que era muito pequeno, eu sentia muito isso. Tipo assim, cara, eu tô aqui numa loja no Leblon, eu sentia que eu fazia o evento, eram as mesmas pessoas, tipo, sabe, eu quero outras pessoas, né? E aí hoje, quando eu digo assim, que eu tô na Unilever, eu tô na Disney, eu tô na Diageo, de alguma forma, é essa minha intenção de furar essa bolha. Eu sinto que muita coisa legal tem acontecido desde então. Eu acho que, por exemplo, nas escolas, claro que com muitos recortes, né, de várias coisas, mas eu acho que esse tema, os temas de sustentabilidade, de consumo, de meio ambiente, eles já são muito mais falados hoje do que eram nas nossas gerações. Então, eu acho que isso contribui. Eu vejo filhos de amigos, sabe? Que fazem, sei lá, tem já uma outra forma de se alimentar, sabe? Já são vegetarianos, sabe? Já amam roupa de brechó, customizam. Então, eu vejo umas coisas assim acontecendo. E eu acho que a rede social ela é esse lugar onde a gente tem a chance de estourar isso, sabe? E eu acho que isso tem que ser feito de forma estratégica, como a sua amiga fez, né, com o caso da Juliette, como eu faço diariamente ali na minha rede social. Então, assim, você entra no Stories, né, tipo assim, um meme super fofo de um cachorrinho, e aí depois do lado vem, tipo, a Amazônia pegando fogo, sabe? Então, o meu Instagram, ele é um grande cavalo de Troia também, como a Flavinha brincou no meio, né? Que a roupa até que é uma porta de entrada para roupas mais pesadas, drogas mais pesadas. E o meu Instagram também, meu livro também. Então, assim, a capa é super fofa, tem um super apelo. Então, assim, eu amo, né? Todo dia, sei lá, 10, 15 pessoas tiram foto compartilhando a capa do meu livro e tal. E eu estimulo isso, porque, na verdade, o conteúdo que está ali dentro ele é muito importante, sabe? Então eu vou, como eu hoje, né, contei aqui, então o post o chá para acalmar a ansiedade. Quando você lê, ele está falando de terapia, ele está falando de autoconhecimento, de coisas que são super importantes. Então eu acho que é estratégia mesmo, né? Eu acho que é isso, se aproveitando, né, de um bom sentido, né, de quem tem alcance, de quem tem o dom da comunicação, de quem consegue se comunicar, de quem consegue abranger mais, de quem consegue furar as bolhas também, porque tem pessoas que conseguem ir para outros lugares, trazer outras narrativas. E eu também, nas minhas redes, nos meus livros, eu também me coloco muito a serviço disso, sabe? De trazer essas pessoas, de trazer essas histórias. Então, quando eu comecei, né, a ter essa coisa de, cara, eu preciso revisar o Moda com Propósito. Tem umas frases de abertura de todos os capítulos. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, cara, 90% das frases são frases ditas por homens, sabe? Desde o Einstein até não sei o quê. Mas assim, gente, porque é isso. Aí, quando eu olhei, tipo assim, cara, eu não cito no livro nenhum escritor negro, sabe? Ou escritora negra. Porque quando eu olho para trás, tipo assim, na minha infância, na minha adolescência, eu não li nenhum livro que tenha sido escrito por uma pessoa negra, sabe? Então, também cabe a gente, o eurocentrismo, exatamente, como a Isa falou, a gente vive um pouco essa monocultura de ideias. A minha amiga tem uma amiga que fala isso que eu amo. A gente foi muito fechado numa única narrativa. Então, como é que a gente também pode desconstruir e como a gente pode trazer essas outras narrativas? Como é que a gente pode contar essas outras histórias, dar espaço de uma forma legal, né? Também sem uma coisa assim, né, egocêntrica nesse sentido. Mas como a gente pode, né, se juntar, se misturar, né, de uma forma legal com essas outras narrativas, com essas outras pessoas.
e ir chegando em outros lugares, e chegando em outras redes, sabe? Então, eu acho que é assim, é quase como se a gente usasse, de fato, todos esses atributos, né? Todas essas estratégias da moda, da propaganda e tal, para ser um antídoto, né? Para o bem, para usar isso de um jeito legal. Né? Então, acho que é um pouco disso. Gente, estamos chegando ao fim. Foi uma delícia o nosso papo. André, mais uma vez, muito obrigada. É muito legal a gente ter contato com uma pessoa tão lúcida, tão esclarecida, com uma trajetória tão inspiradora e tão legal quanto a tua. Acho que não tenho palavras para agradecer. Todas as pessoas presentes aqui com a gente, muito obrigada. Quem é assinante da Roupateca, quem é assinante do clube, quem não é ainda, pode se inscrever, assinar, compartilhem nas suas redes, nos ajudem a espalhar a palavra da Roupateca, como a gente fala, brincando por aqui. Isso aí. É isso. Boa noite, muito obrigada. E um beijão. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Para quem se inscrever no Clube Roupateca, lá tem o cupom de desconto dos livros do André. Pode comprar os livros com 30% de desconto no site da Companhia das Letras e aí vai receber o livro em casa autografado. Isso aí. Que bom, gente. Já é